Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. O convite você já conhece. Vamos juntos conferir o que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo? O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no primeiro trimestre do ano. O IBGE informou que o resultado foi impulsionado pela agropecuária, que teve a maior alta em 27 anos. Vamos ver. O PIB brasileiro cresceu 1,9% neste primeiro trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, e bem acima das projeções do mercado. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto totalizou 2 trilhões e 600 milhões de reais nos 3 meses. Segundo o IBGE, o resultado representa uma forte aceleração em relação aos números observados no último trimestre do ano passado, quando a atividade econômica registrou uma queda de 0,1%. O bom desempenho foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 4%, e no acumulado dos 4 trimestres terminados em março de 2023, a alta foi de 3,3% na comparação com os 4 trimestres imediatamente anteriores. A agropecuária também teve um avanço de 18,8% na comparação anual. O IBGE destacou que o setor tem um peso de cerca de 8% sobre toda a economia do país. E as previsões para 2023 são de uma safra recorde de soja, com um avanço de mais de 24% na produção. Outro setor que também acelerou neste início de ano foi o de serviços, que cresceu 0,6% nos 3 primeiros meses em relação ao trimestre anterior. Nos últimos 3 meses de 2022, o setor havia registrado uma alta de 0,2% na comparação trimestral. E ainda falando sobre o resultado do cálculo do PIB, o consumo das famílias subiu no primeiro trimestre do ano. Segundo o IBGE, o aumento da massa salarial e a inflação menor estão entre os principais motivos. O consumo das famílias brasileiras registrou alta de 0,2% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o quarto trimestre de 2022. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em relação ao mesmo período do ano passado, o consumo das famílias registrou alta de 13,5%. Segundo o IBGE, esse resultado foi influenciado pelo aumento na massa salarial real, pelo aumento do crédito e pela inflação em patamares menores. O resultado integra o cálculo do PIB, que registrou crescimento maior que o esperado no período, de 1,9%. O consumo das famílias é o principal componente do PIB dos gastos com bens e serviços. No primeiro trimestre, a volta do Bolsa Família e a retomada do mercado de trabalho são apontados por analistas como fatores de impacto sobre o consumo. Por outro lado, os juros altos jogam contra os gastos das famílias, já que os empréstimos ficam mais caros. Essa situação também afeta as empresas, que têm de gastar mais para financiar investimentos. E nessa semana, os funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, foram proibidos de usar celulares nas áreas de segurança e também de carga do aeroporto. A medida começou a valer nesta quinta-feira. A decisão foi tomada em março, após o caso das brasileiras Kátia Bahia e Jeane Pauline, que ficaram presas injustamente por tráfico de drogas na Alemanha, depois de terem as malas trocadas no aeroporto de Guarulhos por funcionários terceirizados. Após quase 40 dias, elas tiveram a inocência reconhecida pelo governo alemão e conseguiram voltar para o Brasil. Segundo a determinação, o uso de aparelhos telefônicos e outros equipamentos de captura de imagens poderá ser autorizado apenas nos espaços sinalizados pela Receita Federal. Nas áreas proibidas, como no terminal de cargas, a captação de imagens poderá ser autorizada pelo órgão se acompanhada por um funcionário da concessionária responsável pela administração do aeroporto. Até 15 de agosto, poderão acessar as áreas restritas de segurança dos terminais de passageiros e pátios os funcionários portando celulares particulares quando necessários à operação. A Polícia Federal realizou em maio uma operação contra a quadrilha que retirava a etiqueta das malas de passageiros inocentes e colava o papel em outras bagagens com drogas, que posteriormente eram enviadas ao exterior.
Nessa semana, uma notícia ganhou destaque na mídia. Inteligência artificial ajuda a desenvolver um novo antibiótico capaz de matar uma espécie mortal de superbactéria. Para a gente ter ideia da importância dessa notícia, cerca de 1.270.000 pessoas morrem por ano vítimas de micróbios resistentes a antibióticos. E foi graças à inteligência artificial que a ciência chegou em 1h30 até a balsina, uma substância capaz de combater a Acinetobacter baumannii, uma das 3 superbactérias mais temidas, que é uma ameaça em hospitais e também em casas de repousos por sobreviver em superfícies e equipamentos. Ela infecta feridas e causa pneumonia e outras complicações. Para falar sobre esse assunto, sobre como a inteligência artificial ajudou nessa descoberta e pode auxiliar ainda mais a ciência, a gente conversa agora com o professor de Ciências de Dados, Sérgio Bonato. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Daniela. Bom dia, agradeço o convite. Bom, começa contando para a gente como aconteceu esse processo. De que forma a inteligência artificial foi treinada para conseguir chegar a essa substância? Ok. Bom, essa é uma equipe lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles já vêm trabalhando há bastante tempo nisso. Eles já tinham publicado um artigo em 2020 sobre um outro antibiótico que eles tinham descoberto usando inteligência artificial. E o mais importante dessa descoberta, certo, é o fato de que eles vêm comprovando que usar técnicas de inteligência artificial na descoberta de novos antibióticos é uma coisa eficiente, né? E que pode levar, tá, ao combate principalmente dessas superbactérias, porque o que vem acontecendo é que a gente estava sem um estoque de antibióticos que fossem eficientes contra essas bactérias, por isso que elas têm matado tanta gente. E, professor, o que representa essa descoberta? A inteligência artificial analisou de uma lista de 6.600 compostos e levou praticamente 1h30 para apontar uma lista final com substâncias potencialmente eficazes. Gostaria que o senhor pontuasse o tempo que nós, seres humanos, levaríamos para realizar esse mesmo trabalho, fizesse um comparativo e nos mostrasse a diferença e o que representa essa ajuda da inteligência artificial para a ciência. Tá, então, a gente levaria alguns anos, né, testando todas essas drogas, né? Mas essa 1h30, certo? É o tempo que a ferramenta levou, mas ela foi preparada e treinada durante muito tempo para conseguir fazer isso, né? Então eles pegaram 7.700 compostos que eles já conheciam, que eram eficientes contra bactérias, né? Testaram contra essa bactéria específica, ver se ele inibia o crescimento dela ou não, e alimentaram o modelo, que a gente chama de rede neural, né, com essas informações. A rede neural foi treinada e ela aprendeu, certo, a estrutura molecular de cada um desses compostos. E aí sim eles aplicaram em cima de 6.600 compostos que nunca tinham sido testados, né? Esse teste desses 6.600, se fosse feito manualmente, ia levar alguns anos. Mas a rede, em 1h30, ela conseguiu encontrar, inclusive, estruturas, né, que eram desconhecidas do ser humano e chegaram a um antibiótico muito eficiente. Mas ainda assim, ela fez uma lista de 240 compostos. Eles aí testaram manualmente esses 240, né, para chegar em 9 antibióticos, e um deles é esse super potente, né, que efetivamente mata a bactéria, e melhor, mata só ela, né? Ele não é um antibiótico de espectro geral, ele é super específico, né, e aí ele causa muito menos efeitos colaterais quando usado nas pessoas. E, professor, quais os próximos passos? Quando que esse antibiótico pode estar, por exemplo, na prateleira de uma farmácia? Então, aí você tem todo o protocolo, né, de pesquisa clínica a ser seguido, né? Então, se você vai começar a fazer o teste com animais, eles testaram por enquanto em camundongos, feridas, né, em camundongos infectados com essa bactéria, mas aí você vai fazer o teste nos animais para ver se não tem nenhum efeito colateral, depois testes com humanos, tá? E todo esse protocolo, a estimativa deles é que esse antibiótico, a balsina, vai estar disponível comercialmente para uso só em 2030. E o que é possível visualizar para um futuro próximo? Em quais outras descobertas essa ferramenta, a inteligência artificial, pode ser imprescindível? E faz para a gente também um exercício do contrário, né? Aquilo que é feito para o bem também pode ser usado para o mal?
Sim, infelizmente sim, né? Então, como toda ferramenta que o ser humano desenvolve, né, ele encontra bons usos para elas. Então, eu estou matando bactérias, mas eu posso desenvolver armas químicas e armas biológicas também e usar para matar o semelhante. Infelizmente, tudo tem dois lados. No caso desta ferramenta específica, né, do uso de redes neurais para antibióticos, né? A grande vantagem, a gente estava há muito tempo sem descobrir antibióticos novos, porque a pesquisa para a descoberta de antibióticos ela é muito dura, ela é muito demorada, tá? E exige grande investimento, né? Então isso vai baratear muito, tá? Isso vai fazer com que novos antibióticos sejam descobertos e a gente volte a ganhar essa guerra contra as bactérias que a gente estava perdendo, tá? Então nesse campo da medicina, né? E tem outros campos que a gente vem acompanhando, com chat GPT e várias áreas do nosso dia a dia, né? Certo? A inteligência artificial está ficando cada vez mais próxima da gente e ajudando a gente no nosso dia a dia. Mas a gente nunca pode esquecer, certo? Que são ferramentas, né? E que dependem da inteligência do ser humano para funcionarem. Elas trabalham em cima do conhecimento que o próprio ser humano coloca lá. E tem muita gente, inclusive, preocupada, né, com o seu emprego, com o seu sustento, mas está aí um exemplo do uso da inteligência artificial a favor do ser humano. É verdade. Muito obrigada. Nós conversamos com o Sérgio Bonato, que é professor no curso de Ciências de Dados da Universidade São Judas Tadeu. Muito obrigada pela sua participação e por todo esse esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, você vai conhecer quem é a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e com mais notícias para você. A Petrobras anunciou uma revisão em seu plano de investimentos para o período de 2024 a 2028. A principal alteração foi o aumento de 6% para 15% da parcela total dos investimentos que serão direcionados para tecnologias de baixo carbono. Segundo a Petrobras ao mercado, a medida visa preparar a estatal para um futuro mais sustentável, na busca por uma transição energética justa e segura no país, conciliando o foco atual em óleo e gás com a busca pela diversificação de nosso portfólio em negócios de baixo carbono. A empresa explica ainda alguns detalhes sobre sua atuação. Em exploração e produção, a Petrobras diz que deve maximizar o valor do portfólio com foco em ativos rentáveis, repor as reservas de petróleo e gás, inclusive com a exploração de novas fronteiras, aumentar a oferta de gás natural e promover a descarbonização das operações. Com relação ao refino, transporte e comercialização, a estatal planeja aprimorar seu parque industrial da cadeia de abastecimento e logística, buscar a autossuficiência em derivados e desenvolver novos produtos em direção a um mercado de baixo carbono. Em sustentabilidade, a Petrobras menciona que buscará emissões decrescentes, promovendo a diversidade e o desenvolvimento social, além de inovar para gerar valor para o negócio. De acordo com a companhia, ela reforça que os investimentos devem ser financiados pelo fluxo de caixa operacional em níveis equivalentes às companhias congêneres e, preferencialmente, por meio de parcerias que permitam compartilhar riscos e expertise. E a partir do dia 1º de janeiro de 2024, pela primeira vez, uma mulher irá comandar a Organização Meteorológica Mundial. Vamos conhecer quem é ela. A argentina Celeste Saulo foi eleita em primeiro turno nesta quinta-feira em Genebra para ser a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial. Celeste Saulo, de 59 anos, vai assumir a Secretaria-Geral da OMM em 1º de janeiro de 2024 e vai suceder o finlandês Petri Talas.
O principal objetivo é trabalhar para que os países membros e territórios tragam as próprias vozes, as vozes dos menos desenvolvidos do mundo, das menores ilhas-estado, do mundo em desenvolvimento, trabalhando junto para alcançar nossas prioridades. E estamos discutindo as nossas prioridades durante a conferência. Avisos prévios são iniciativas importantes. Vamos trabalhar nisso. Vamos alcançar tudo juntos, trabalhando para cada país, cada região, com cada membro, para garantir que iremos atender às necessidades de cada um. Celeste, que dirige a Agência Meteorológica Argentina desde 2014, foi eleita no primeiro turno da votação dos países membros da OMM reunidos em congresso em Genebra. A OMM tem um papel crucial na vigilância e antecipação dos fatos das mudanças climáticas. A influência da organização é cada vez maior. Nos últimos anos, destacou os novos sistemas de vigilância e alerta destinados a salvar vidas diante dos fenômenos climáticos extremos. E uma experiência bem-sucedida, já realizada no exterior, está chegando ao Brasil em junho. Até dezembro será testado o impacto da jornada de trabalho semanal de 4 dias. Mas uma empresa aqui na capital paulista se antecipou e desde o ano passado colhe os benefícios da iniciativa, tanto a companhia quanto os funcionários. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. É possível produzir mais e melhor em uma jornada de trabalho menor? No mundo corporativo, essa é uma meta a ser alcançada por empresas e colaboradores por meio da gestão de tarefas e de responsabilidades. Quem não quer alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? Esse é o desejo de trabalhadores de todo o mundo. E foi pensando nisso que o Wilmar não perdeu tempo. A área em que ele trabalha foi a primeira a aderir ao novo sistema implantado pela empresa. E a partir de agora, o Wilmar trabalha apenas 4 dias na semana. Faltava muito tempo, às vezes, para ir numa consulta médica, acompanhar o filho no pediatra. A gente não tinha tempo e, às vezes, perdia tempo de trabalho também, o que poderia acumular várias coisas, né? Chegava na sexta-feira, às vezes, sobrecarregado, né? Com muita demanda. E fim de semana, já o sábado começava, você queria tirar esse tempo para descansar um pouco. A primeira coisa foi o CEO chegou, comunicou que isso seria um projeto, um piloto, né? E o primeiro dia eu já comuniquei com a minha esposa, falei assim, olha, vai ser incrível, vou trabalhar 4 dias, tem um desafio que é o trabalho, né? Já antes, se a gente não dava conta, como a gente pode dar conta hoje? A gestão ajudou muito, né? Nosso CEO, nossos gerentes ajudaram muito na organização do trabalho em si, né? A gente teve que organizar nosso tempo de uma maneira diferente, de uma maneira mais objetiva, né? A semana de 4 dias funciona sem a redução de salário ou de benefícios. Ou seja, 100% do salário, 80% da carga horária de trabalho, com a manutenção de 100% da produtividade. A organização sem fins lucrativos 4-Day Week conduz teses globais sobre a carga horária reduzida e no Brasil o estudo é feito em parceria com a Reconnect Happiness at Work. Aqui no país, uma consultoria de sistemas de gestão integrada saiu na frente e foi a primeira organização a aplicar a metodologia, obtendo resultados satisfatórios. De novembro a março, nós fizemos um piloto onde nós monitoramos indicadores como produtividade, qualidade de vida, saúde mental, felicidade. E logo nas primeiras semanas, nós observamos que os resultados começaram a ser bem positivos, né? Produtividade aumentou em torno de 23%. Como empresário, eu percebi que não existe esse custo extra, pelo menos no nosso caso aqui, especificamente nessa área que a gente implementou. Então, tivemos sim um aumento de produtividade, além desses benefícios com os colaboradores durante esse piloto. O experimento já foi realizado em países como Islândia, Suécia, Reino Unido, Emirados Árabes, Espanha e Bélgica. O país escandinavo foi o primeiro no mundo a testar o método, entre 2015 e 2019, envolvendo cerca de 2.500 trabalhadores. Já na Grã-Bretanha, mais de 90% das empresas seguiram com esse modelo. A redução na jornada de trabalho resultou em aumento de 35% na receita média das organizações.
Além disso, a semana de 4 dias de trabalho pode trazer inúmeros benefícios para os colaboradores. Mas a medida exige maturidade das empresas e dos funcionários para ter êxito. Melhor qualidade de vida, mais tempo livre, menos exaustão, melhor saúde realmente mental, diminuição do estresse, de doenças voltado ao trabalho e ao psíquico. Quando você tem um dia a mais, você tem um dia a mais de consumo, você tem um dia a mais de criatividade, de inovação. Então, as pessoas têm mais tempo para conviver, para aprender, para se desenvolver e para consumir. Então, todo mundo ganha, né? E pelo ponto de vista jurídico, a novidade também é aprovada para empregadores e empregados. Para a empresa, desde que ela faça tudo através de um acordo coletivo ou de um acordo de compensação certinho, registrado, né, que todos os funcionários concordem, não tem problema nenhum. Né? Eu acredito que vai ser até uma tendência do judiciário avalizar esse tipo de acordo entre os funcionários, porque a jornada vai mudar, está mudando no mundo todo. O Brasil é um país bem protetivo com relação aos direitos trabalhistas mínimos, né? Então, alterando ou não alterando a jornada, se a empresa fizer alguma coisa de forma errada, o judiciário vai respaldar o funcionário sem dúvida nenhuma. Com a semana de 4 dias, todos saem ganhando. Tempo extra para o trabalhador ficar com a família, descansar e ter lazer. Ou até mesmo para estudar e se qualificar. Já as empresas reduzem custos e lucram com a produtividade dos funcionários satisfeitos e saudáveis. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até mais.